tema da minha palavra, então, é tesouros do lugar secreto. E todos nós aqui, nós fomos criados para estar nesse lugar secreto. Em Gênesis 3, fala de Adão e Eva, né, que foram criados por Deus, e todo dia, na viração do dia, ou seja, à tardezinha, eles se encontravam com Deus. E era um tempo de comunhão. Deus ama conversar com a gente. Ele ama ouvir o que você tem para contar. Não só as suas petições e não só os seus lamentos, mas Deus gosta de ouvir o seu bom dia. Deus gosta de ouvir você conversando com Ele, contando para Ele. Outro dia eu recebi um elogio de uma pessoa, aí depois eu estava quietinha, eu falei assim, Deus, nós dois sabemos que esse elogio é totalmente seu, né? Porque a pessoa, coitada, está achando que sou eu, mas é o Senhor que está fazendo tudo isso. Então, essas conversas que você tem ao longo do seu dia, no chuveiro, a gente foi criado para ter contato e relacionamento com Deus. E é tão lindo isso, porque em Hebreus 10, a gente celebrou a Páscoa há pouco tempo. Em Hebreus 10, não precisa abrir, eu só vou ler para vocês. Hebreus 10, 19 a 20 fala, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus, a gente celebrou na Páscoa esse acesso que a gente tem na presença dele. Por causa da morte dele na cruz, o véu, que era aquela separação, que só algumas pessoas, o sumo sacerdote, podia entrar na presença de Deus livremente. E assim, uma vez por ano só. Você imaginou? Se você pudesse só vir para a igreja uma vez no ano? Que tristeza que ia ser, a gente ia ser tudo depressivo. Mas Jesus, ele acabou com isso daí. Antes era só o sumo sacerdote uma vez por ano, por causa da morte de Cristo. A gente pode ter acesso, a gente pode vir para a igreja e a gente pode encontrar com Jesus qualquer hora do dia, em todo lugar, Ele se encontra conosco. E a gente precisa usufruir desse acesso que Jesus deu para nós, que Ele conquistou com um preço caro, foi o sangue dele, Ele teve hemorragia, morreu torturado na cruz em nosso lugar, e a gente precisa usufruir disso. E quando eu acesso esse lugar secreto, é simplesmente o momento que eu dou minha total atenção para Jesus. Eu deixo o celular de lado, eu silencio ele, eu deixo as minhas atividades de lado e eu dou atenção total a Deus. A gente precisa viver nesse lugar. A gente precisa separar um tempo do nosso dia para estar nesse lugar. Eu me lembro que um dos meus primos, quando ele foi escolher a viagem de lua de mel, ele escolheu o Havaí, que ele ama o Havaí. Aí ele falou para a noiva dele, falou assim, nós vamos para o Havaí na lua de mel. E uma coisa que eu perguntei, eu falei, para onde vocês vão na lua de mel? Ele falou, para o Havaí. Eu falei, nossa, que chique, né? Aí ele falou que escolheu um resort. Ele falou, um resort maravilhoso, não vou precisar nem pegar o carro, a gente nem quer fazer passeio, a gente só quer ficar lá nesse resort. Daí ele me mostrou foto no site, como que era o resort. Eu falei, gente, você vai para o paraíso, né? Ele falou assim, olha, caríssimo, vamos passar gravata, se der, eu vou passar 8 gravatas lá, porque eu vou precisar de muito dinheiro para pagar, estou pagando a viagem, mas escolhi o pacote que é pensão, meia pensão. Vocês já viram? Meia pensão, tem a pensão completa e a meia pensão. Meia pensão é meio legal, porque você não vai poder comer tudo que você gosta, você vai ter que escolher. E ele tinha, eu acho que o café da manhã era garantido e o jantar. Então, o almoço, se ele quisesse almoçar, ele ia ter que pagar um extra. Ele falou, Pri, não dava, paguei só meia pensão, mas vai ser legal, eu estou lá. Eu falei assim, não, vai ser bom, e é bom que a gente é crente, a gente sabe jejuar, né? Então você jejua, né? E à noite você quebra o jejum, olha que maravilha, né? Aí beleza, daí ele voltou de viagem, e eu falei assim, e aí, como que foi a sua lua de mel, como foi lá no hotel, é bom mesmo? Né? Ele falou assim, Pri, você não sabe como a gente sofreu. Porque eu combinei com a minha esposa assim, vamos acordar mais tarde, sossegado, o café até às 10h30, vamos às 10. A gente vai às 10 e assim, arregaça, come como se não houvesse amanhã. Porque a próxima refeição nossa vai ser no jantar às 19. Então, você come tudo que você puder. Então, eles iam quase no limite, comiam, iam para a piscina, para a praia. Daí ele falou que ele ficava vendo o pessoal pedindo drink na piscina, batata frita na piscina. E eles lá assim, quanto falta para o jantar, né? E foi assim todo dia até o terceiro dia. No terceiro dia, é o dia da ressurreição, né? No terceiro dia,
ele descobriu que era o pacote completo que ele comprou. Pois é, mas glórias a Deus, que tinham mais 4 dias pela frente. E aí, ele descobriu que era tudo incluído. Ele não entendeu lá o pacote, ele achou que era meia pensão, que era meio legal, mas era totalmente legal. Ele podia comer até o que estava no frigobar, à vontade. Comer o que está no frigobar, a mocinha, a camareira ia lá e repunha. Ele falou assim, Pri, eu tinha direito a tudo. E eu ia na piscina, eu pedia todos os drinks que tinha, de todas as frutas. E assim, foi demais. E essa história dele me faz muito essa analogia com o lugar secreto. Jesus, ele pagou o preço para ser totalmente legal a nossa vida com ele. Para a gente ter acesso à presença dele a hora que a gente quer. Não preciso comer só de domingo aqui na igreja e vou comer, vou arregaçar aqui no culto porque a próxima refeição é só domingo que vem. Não. Eu tenho acesso ao Senhor em todo o tempo, a hora que eu quiser. Eu posso abrir o frigobar e mesmo se eu comer, vai ter reposição lá. E se eu voltar lá, vai ter mais comida, porque assim é a presença de Deus. E às vezes a gente vive nessa mentalidade de miséria, assim, vamos comer tudo que dá agora, porque, nossa, essa semana eu tenho muita reunião no trabalho, nossa, eu preciso me abastecer muito, porque a semana vai ser difícil. Não. Amanhã de manhã, você tem acesso ao lugar secreto para você receber tudo aquilo que você recebeu hoje também e mais um pouco. E mais específico, o lugar secreto é tão especial porque é a hora que você vai levar o seu problema, os seus pesos. E Deus vai te dar as respostas que você precisa. É um tempo muito particular. E Jesus fala sobre esse lugar. Vamos ler Mateus 6, versículo 6. Mateus 6, 6, é um versículo que muita gente conhece. Aqui Jesus está começando o ministério, então ele está apresentando tudo que ele veio ensinar. E uma das coisas que Jesus ensina é sobre a oração. E naquela época, antes de Jesus começar o ministério, quem que eram as referências religiosas? Seriam tipo os pastores da época. Eram os fariseus. E esses fariseus, quando eles iam se relacionar com Deus, o que eles faziam? Eles iam no templo, enchia o peito e ficava lá na frente e faziam orações tipo assim, ó amantíssimo Deus celestial, assentado no alto e sublime trono. O Tiago, se fosse 13 anos, ele não ia entender nada dessa oração em português, eu acho. Nem eu ia entender. Orava difícil, falava alto. E ele tem, até Jesus conta uma história que ele falava que um fariseu foi orar, ele falou assim, obrigado porque eu sou santo. Obrigado porque eu faço as coisas direito. Obrigado que eu não sou como esses pecadores que estão aí. E aí Jesus fala assim, olha, não é assim que ora. Não é assim que fala com Deus. Quando você for falar com Deus, vamos ver Mateus 6,6, mas quando você for orar, você não vai ficar na frente de todo mundo se exibindo. Você vai para o seu quarto, você fecha a porta e ora ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto, o recompensará. Por isso que a gente fala de lugar secreto. Foi Jesus que lançou essa tendência. E Jesus começou a falar, olha, existe um lugar que é esse quarto, onde você, quando for orar, você não precisa ir lá na frente e falar para todo mundo ouvir, e falar para se exibir. Não, vai lá nesse lugar secreto e você vai orar para o seu pai, ou seja, você não vai como servo, como membro, você não vai como escravo, você vai como filho. É um lugar de acesso, você vai para esse lugar. É igual ao iFood, quando você pede iFood, a pessoa que vai entregar a sua comida, ela entra, põe a mesa, puxa a cadeira para você sentar, serve a comida para você? Não. Por quê? Ela para na porta. Por quê? Dentro da minha casa, na minha cozinha, é só para pessoas íntimas, da minha família, ou amigos próximos. Então, o relacionamento com Jesus, ele está falando, é para pessoas próximas dele, todo mundo pode. Ele não falou assim, quando o fariseu for orar. Não, ele falou, quando você for orar. Então, o lugar secreto é um lugar que todos nós temos acesso. E essa palavra quarto, às vezes a gente acha que é o nosso quarto, o lugar de dormir. Mas, quando você pega a palavra no grego e vê a tradução e vê que parte da casa que era naquela época, não era o quarto de dormir, mas era um depósito onde eles guardavam os tesouros da casa. As coisas mais valiosas eram guardadas nesse quarto. E Jesus faz essa analogia, ele fala, olha, quando você for orar, você vai nesse lugar
onde você guarda as coisas mais valiosas da sua casa, e você vai falar com seu pai. E o seu pai, que já está lá no secreto te esperando, ele vai falar com você. E ele vai ouvir aquilo que você tem para falar. E quando ele fala, fecha a porta, hoje para nós talvez não seria fecha a porta, seria desliga o celular, silencia o celular, para as atividades um pouquinho e vem dar atenção total para mim. E a gente precisa usufruir 100% desse acesso que Jesus conquistou na cruz. Uma das coisas que Jesus conquistou na cruz, quando ele morreu e derramou o seu sangue por nós na cruz, foi acesso a esse lugar. E você concorda que toda vez que eu deixo de estar lá, a gente está sendo igual meu primo que deixou de almoçar no resort chique. E a gente precisa usufruir desse lugar. E eu quero compartilhar com vocês um trecho que está em 2 Reis, lá no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 4. Eu quero tirar alguns pontos dessa história com vocês. 2 Reis 4, eu vou ler do versículo 1 até o 7. 2 Reis 4, de 1 a 7. Fala assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem na sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, e que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu queria, junto com vocês, encarar essa história da viúva com seus filhos como se fosse um lugar secreto. A casa dela como se fosse esse lugar secreto. O lugar secreto, então, o que aconteceu com essa viúva? O marido dela era um servo do profeta Eliseu. O Eliseu tinha uma escola de profetas, e ele era um dos alunos, mas ele morreu. E provavelmente ele deixou dívidas para a esposa dele e para os filhos. E naquela época, quando a pessoa não tinha como pagar as dívidas, ela podia dispor seus filhos ou membros da família para trabalhar, e não ia ser para sempre, porque tinha o ano do jubileu, que era o ano que todos os escravos eram livres. Então, eles poderiam trabalhar numa maneira de pagar a dívida. Só que essa mulher não queria, já tinha perdido o marido. Ia perder 2 filhos ainda para ir trabalhar, para pagar as contas. Então, ela procura o profeta. E eu queria propor que a gente olhasse essa busca e essa procura, esse lugar secreto. O lugar secreto, ele é o primeiro lugar para onde eu corro em qualquer situação. Seja nos dias bons ou seja nos dias maus. A gente tem uma facilidade para correr para o lugar secreto quando tudo está ruim. Porque você tentou tudo, não conseguiu, então acho que eu vou orar. Vou perguntar para Deus o que Ele acha, o que eu faço nessa situação. Mas o lugar secreto é um lugar para onde eu vou todos os dias. Sendo dia bom, mesmo se eu não tenho vontade de estar lá, eu vou. E nos dias bons, quando eu já estou de bom humor, eu falo assim: hoje eu quero gastar tempo com Jesus. Eu vou lá com facilidade. Eu tenho que correr para esse lugar. Assim como essa mulher correu para pedir ajuda para o profeta, que era um homem de Deus, a gente precisa criar o hábito de ir para o lugar secreto, independente da situação. Sendo boa ou sendo ruim. Sendo um dia fácil ou sendo um dia difícil. Eu preciso criar essa disciplina de estar nesse lugar, de viver nesse lugar. E outra característica que eu acho muito interessante aqui é que o Eliseu, ele deu uma ordem para ela, uma orientação totalmente estranha. Talvez ela tenha pedido, talvez ele poderia ter falado para ela, diante do pedido dela, vamos ver o que eu posso ajuntar para você. Quanto que você está devendo? Eu vou ver se eu tenho um dinheiro para te dar. Me passa seu Pix, De repente ele podia pedir. Mas não, ele falou assim: o que você tem na sua casa? Ela falou: eu tenho um pouquinho de azeite. Olha a direção que ele deu. Então, você vai para os seus vizinhos e pede um monte de vasilha vazia. Imagina ela escutando isso. Ela, e daí?
Aí você leva para a sua casa e enche, com esse pouquinho de azeite que você tem, você enche todas as vasilhas vazias que você conseguir, mas não pega pouco, pega bastante. E ela, E aí, depois você me procura que eu te falo o que você vai fazer. Ela poderia falar assim, meu Deus, caducou, está na hora desse profeta se aposentar. Senhor, levanta um outro homem aí, porque não está falando coisa com coisa, né? Não, mas o que ela fez? Ela obedeceu. E ela foi atrás dessas vasilhas, seus filhos foram atrás, e ela obedeceu uma ordem estranha. Sabe, no lugar secreto, muitas vezes, quando a gente vai por obediência, a gente vai começar a experimentar alguns milagres só porque a gente foi obediente, foi até aquele lugar. Mesmo que eu esteja falando, ai meu Deus, aquela japonesa está falando para eu ir para o lugar secreto, para eu arranjar um cantinho para buscar Deus. Pode até parecer que o que eu estou te falando hoje, ou o que Jesus orientou, pode parecer estranho. Mas eu quero te desafiar por mais estranho, e para você pode ser até meio inadequado, meio esquisito começar, mas obedeça, vai para esse lugar, porque você vai experimentar você vai conquistar alguns tesouros que vão ser resultados dessa sua obediência. E eu quero falar de alguns tesouros que a gente encontra nesse lugar secreto. Então lembra que eu falei, quando Jesus fala, vai para o seu quarto, esse quarto é o lugar onde você guarda os tesouros, onde você guarda as coisas mais importantes que você tem na sua casa. Então qual é o primeiro tesouro que a gente obtém nesse lugar secreto? O primeiro tesouro é a plenitude de Deus. O que é isso? Quando o Eliseu falou para a viúva, vai pegar todas as vasilhas vazias que você puder. O que significa isso? Significa abrir espaço, aumentar a capacidade de conter todas as coisas que Deus quer derramar sobre você. O lugar secreto é um lugar onde a gente também dá, mas a gente também recebe. E ele falou assim, olha, você vai para esse lugar secreto, vai para a sua casa junto com seus filhos, só que não chega sem nada nas mãos. Eu quero que você leve o máximo de vasilha vazia que você puder apresentar. O que significa isso? Que quando eu vou para a presença de Deus, eu tenho que chegar nessa presença e começar a me esvaziar. Porque muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente precisa, que Deus sabe o que a gente precisa, a gente não recebe porque a gente está segurando muita coisa. Imagina que eu quero te entregar um presente grande, uma caixa grande de presente, e você está todo carregado. Você vai conseguir receber meu presente? Não tem como carregar. Muitas vezes a gente quer chegar na presença de Deus e a gente está buscando algumas coisas em Deus, mas a gente não pega porque a gente já está cheio. A gente chega com vasilhas cheias de preocupação na presença de Deus. A gente chega com vasilhas cheias de inimizade, cheias de amargura. A gente traz vasilhas na presença de Deus cheias de desobediência. A gente traz vasilhas cheias de tanto lixo. Só que o profeta falou, vem com vasilha vazia. E o lugar secreto é um lugar para a gente receber dessa plenitude, primeiro a gente tem que se esvaziar. Primeiro a gente tem que chegar com vasilha vazia. O que a gente precisa colocar diante de Deus para experimentar dessa plenitude? Por exemplo, a gente precisa entregar para Ele a nossa ansiedade. Quantas vezes eu fui para a presença de Deus cheia de ansiedade, cheia de medo? Só que em 1 Pedro 5,7 fala, lancem sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. O lugar secreto é um lugar que eu posso até chegar com vasilha cheia de ansiedade, mas a palavra fala, pode jogar sobre Ele, é lançar. Lançar é tipo, eu vou arremessar, Jesus, está pronto para pegar? E Jesus pega com maior facilidade. Eu lanço sobre Ele as minhas ansiedades, Ele pega, e aí eu fico vazia para receber o quê? O posto da ansiedade, a paz, o descanso, que eu tanto preciso. Mas eu preciso chegar vazia dessas coisas. O que mais que eu preciso entregar nesse lugar secreto? Eu preciso entregar minhas próprias obras, as coisas que eu faço todo dia. Seu trabalho, seu ministério, seus afazeres dentro da casa. Provérbios 16:3 fala assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, entrega para o Senhor tudo o que você faz. Experimenta começar um dia falando, Jesus, bom dia. Estou aqui acordando com as ramelas no olho ainda. Eu falo, Jesus, estou com o olho mais fechado do que ele já é agora. E, Senhor, eu quero te entregar meu dia.
Eu quero submeter a minha agenda à tua agenda. Porque eu, Senhor, eu fiz planos, mas eu quero os seus planos. Jesus, se tem alguma coisa aqui na minha agenda que não te agrada, que o Senhor não pediu para eu fazer, por favor, me dá sabedoria para deixar de lado o que não é para ser feito e fazer com excelência aquilo que o Senhor está pondo para eu fazer nessa segunda-feira. Em nome de Jesus, amém. O que você fez? Você lançou sua agenda, suas obras, o seu dia diante do Senhor e você se esvazia para receber a vontade do Pai. Eu garanto que a tua segunda já vai ser diferente. E a gente precisa aprender a entregar nossos caminhos ao Senhor. Caminho é o plano, é aquilo que você traçou para a sua vida naquele dia. Em Salmo 37:5, é um versículo muito conhecido, fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Às vezes a gente chega na presença de Deus carregando os nossos caminhos e fala: Deus, aqui o Senhor não mexe. Deixa que do meu dia, da minha agenda, cuido eu. Senhor, tem tanta coisa acontecendo, guerra, pode cuidar das guerras aí, Deus, deixa que da minha agenda eu cuido. Não, eu preciso chegar e esvaziar minha vasilha dos meus caminhos, dos meus projetos, dos meus planos, para receber os planos dele, os sonhos dele, que a palavra de Deus fala que são muito mais altos, são muito melhores do que aquilo que eu planejei para o meu dia, para a minha segunda-feira. Eu preciso entregar para ele também minhas tristezas, minhas dores. Em Mateus 11:28-30 fala: vinde a mim, vem aqui para o lugar secreto. Se você está cansado, se você está sobrecarregado. Às vezes a gente vai para onde? A gente vai para o Netflix, a gente vai para a cama, a gente vai comer. Mas quando eu estou cansada, sobrecarregada, eu tenho que ir para o lugar secreto. Porque eu vou receber o tesouro que é descanso para a alma. Eu vou receber um aprendizado de ser manso e humilde como Jesus, porque ele fala: assim você vai aprender a receber descanso para a sua alma. Eu preciso ir para esse lugar, mas eu preciso me esvaziar primeiro. É necessário a gente se abrir, se esvaziar, derramar tudo que tem que ser derramado para que as nossas vasilhas, a nossa vida esteja vazia para receber a plenitude. Plenitude é tudo. É tudo com todas as boas características que Deus tem para nós. João 1,16 fala assim: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. É nesse lugar. Quando que eu recebo a plenitude, esse tesouro que é a plenitude de Deus? Quando eu chego vazia para Ele. Quando eu vou no lugar secreto, eu falo: Senhor, eu não sei o que fazer. Ou, Senhor, eu até sei o que fazer. Eu te falo até 10 passos do que eu tenho para fazer hoje, Senhor. Eu te falo. Mas eu ainda assim prefiro a tua vontade. Mesmo eu tendo planejado, que eu acho que está super bem planejado, Deus, porque eu faço isso há anos. Toda semana que eu dou aula na escola, eu falo: Deus, me ajuda a entrar nessa sala. Senhor, pelo amor de Deus, é o 3º A. Essa sala, só tu sabe, Senhor, parece que tem legiões aqui dentro. E eu dou aula desde 99. Então, é algo que eu sei fazer. Eu sei domar aluno. Eu estou aprendendo a fazer a dancinha deles de TikTok. Eu sei as gírias, eu tenho experiência, mas eu entro na sala e eu falo: Deus, entra aqui comigo, porque sem o Senhor eu não consigo fazer esse negócio. Mesmo eu fazendo desde 1999, será que eu consigo me esvaziar da minha experiência para ser cheia da plenitude dEle, do amor dEle? Outro dia, semana passada, eu até reclamei para a Lívia, minha filha. Eu falei assim: ai, Lívia, hoje eu vou ter que entrar em tal sala. Ela falou assim: ai, sério, mãe, que estranho, né? Você tem que entrar lá. Eu falei: mas eu vou ter que entrar lá. Era uma sala que eu não dava aula e pediram para eu entrar naquela sala. Entrei naquela sala. E eu falei: Jesus, me ajuda, porque eu não conheço nenhum aluno aqui. Era do 1º ano do ensino médio, eu dou aula para o 2º e 3º. Aí eu cheguei lá, veio um menino, ele falou assim: eu posso tirar umas dúvidas com você? Você é pastora, né? Eu falei: sim, então é sobre Deus. E ele começou a falar, e eu entendendo. Ah, foi para isso que Deus me trouxe numa sala que eu nem dou aula. E eu fiquei conversando com ele sobre Deus. Era uma aula que eles estavam só estudando, então eu ficava lá só domando as criaturas. E as criaturas, glória a Deus, estavam em paz. Aí eu pude conversar com ele. E ele tirou várias dúvidas e terminou. Ele falou assim: ai, muito obrigado, professora, eu estava precisando dessa conversa. Eu tenho experiência para dar aula, mas eu preciso de Deus. E se eu me coloco nesse lugar vazia, e Senhor, está aqui minha agenda,
está aqui minha experiência, está aqui minha carreira, Senhor, eu coloco diante do Senhor, vem fazer a sua vontade. Isso no lugar secreto, Deus vai te direcionando para que você receba da sua plenitude. Amém? Salmos 16:11 fala: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, no lugar secreto, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Sabe quando você sente aquela... Você fala assim, nossa, eu estou sentindo... Parece que estou precisando de alguma coisa, acho que eu estou precisando de um doce. Eu sempre acho que é um doce que eu estou precisando, quando eu sinto uma necessidade de alguma coisa. Aí, não é lugar secreto, eu te garanto, faz esse teste. Você vai emagrecer sem monjaro... E você vai receber delícias perpetuamente na presença de Deus. Às vezes o que você está precisando é só gastar mais tempo com Deus. Não é um docinho. Nem é férias, nem viagem. Você está precisando gastar tempo na presença de Deus. Amém? Esse é um tesouro muito especial. O segundo tesouro, milagres. Nesse lugar secreto acontecem milagres. O azeite da viúva multiplicou. Ela só tinha um pouquinho, mas milagrosamente, como foi falado aqui, 5 pães, 2 peixes multiplicaram. O azeite da viúva também multiplicou. Só que, o que é milagre? Milagre é uma ação sobrenatural de Deus. Então, às vezes a gente vai também na presença de Deus, usando esse trecho, e fala assim, ó Deus, eu vou levar aqui meu salário, e eu peço, multiplica. Eu quero começar a derramar no shopping, Senhor, meu salário. Eu quero ver multiplicando as vasilhas vazias, carteiras vazias. Senhor, eu vou trazer carteira e bolsa vazia para o Senhor multiplicar. Não. Sabe, um milagre sobrenatural é quando você se arrepende de um pecado. Isso também é milagre. Milagre é quando você libera perdão para uma pessoa que fez algo imperdoável para você. Isso é milagre e acontece no lugar secreto. Teve uma vez que eu estava orando e eu estava muito chateada com uma situação. Eu estava brava com uma pessoa e Deus, ele me deu uma visão enquanto eu orava e Ele foi me corrigindo. Ele me mostrou numa mesa grande de jantar com várias pessoas que eu gosto e Deus falou assim, levanta e cede o seu lugar para o fulano. O fulano era a pessoa que eu estava brava. E eu falei assim, não, essa cadeira é minha. E Deus falou assim, Priscila, sai, levanta dessa cadeira. E eu quero que você ainda limpe a cadeira para o fulano sentar. Eu falei, não, Deus, eu não quero. Ele falou assim, eu estou tratando o seu coração. Você está indignada, você está com inveja do que ele tem, do que ele está recebendo. E você está achando, você gostaria que tudo que ele está recebendo fosse dado para você. Mas eu tenho outras coisas para você, levanta dessa cadeira. E eu só tendo essa imagem na minha mente. E na minha imagem, eu levantei. Eu falei, tá bom, Deus, o Senhor está mandando, eu vou levantar. E eu levantei. Deus falou, limpa a cadeira. Eu falei, não sujei. Ele falou, limpa a cadeira. Tipo, deixa o melhor que você puder. Eu limpei a cadeira. Eu olhei as pessoas que estavam sentadas nessa mesa. Eu falei, Deus, eu gosto tanto desse povo, eles são tão legais, eu queria ficar aqui. Ele falou assim, eu tenho uma outra mesa para você. Aí eu falei, tá, onde eu vou sentar agora, que eu estou sem lugar, Senhor? Aí ele falou, nessa mesa. Eu fui para uma mesa do lado, vazia. E só tinham várias cadeiras, mas não tinha ninguém. Ele falou assim, pode sentar. Aí eu sentei meio burrada. Eu falei, Deus, eu estou sozinha nessa mesa. Aquela mesa mó legal. Deus, só pessoas que eu admiro, só pessoas que eu... Nossa, pago o pau para o ministério desse povo. Ele falou assim, e você vai me botar aqui sozinha? Ele falou assim, você já recebeu muito naquela mesa. Agora é hora de você dar. Eu vou trazer pessoas para se sentarem à sua mesa. E você vai repartir aquilo que eu já estou te dando. Chega de receber. Agora é hora de dar. Gente, isso daí para mim, eu saí com hematomas espirituais desse lugar secreto. O lugar secreto é um lugar de tratamento. E quando a gente corresponde a um tratamento de Deus, isso é um milagre. Porque milagre é uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida, na esfera natural. Então, não é só multiplicar, não é só a gente experimentar de bênçãos, não é só a gente ver o milagre financeiro acontecendo na nossa vida, mas é a gente ver eu deixando de praticar obras da carne para produzir o fruto do Espírito. Isso é um milagre. E é no lugar secreto que essas coisas acontecem. A gente precisa usufruir desse lugar. Hoje a gente cantou e foi falado de Isaías 6. Isaías vai para a presença de Deus, o lugar secreto dele foi uma visão. E ele viu o Senhor, ele fala, eu vi o Senhor.
As suas vestes enchiam o templo. E ele começa a contemplar a santidade de Deus, ele vê os anjos, os querubins, serafins, todo mundo. Estava uma agitação espiritual. E aí, o que ele fala? Ai de mim, porque eu sou impuro. Os meus lábios são impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor vem e Ele toca os lábios do profeta de Isaías com a sua tenaz. E ele é purificado do seu pecado. Isso é milagre, isso é sobrenatural. E isso acontece quando eu me submeto a gastar tempo com o Senhor. Sabe aquela frase que você já deve ter ouvido quando você era criança? Quando chegar em casa a gente conversa? Eu tremia, porque eu apanhava de hashi da minha mãe e do meu pai. A hashi de fritura, não é o de comer, é o de fritura que é desse tamanho, assim, fritar pastel. Você frita de longe, o hashi tem que ser longo. Quando eu ouvia em casa a gente conversa, eu sabia que a conversa era com o hashi de fritura. Por que em casa a gente conversa? Porque meu pai não me expunha na frente de todo mundo, ele não me expunha meus erros. Deus é a mesma coisa. Quando eu chego num lugar secreto, é nesse lugar onde eu não vou passar vergonha, ou se eu passar vergonha só com Deus. Ele me protege nesse lugar e Ele me corrige nesse lugar. E isso é um milagre. Não é só você ver a multiplicação do seu dinheiro, dos seus bens, ou ver o seu ministério prosperar. Milagre é ser tratado. Milagre é você ser perdoado dos seus pecados. É instantâneo. Você confessa, Ele te lava, Ele te purifica. Isso é um milagre, a gente precisa usufruir. No lugar secreto eu tenho novas revelações de Deus. Ele vai repartir segredos comigo. Tudo isso é sobrenatural. Deus cura a nossa alma de dores, de feridas que pessoas deixaram em nossos corações. Você perdoa o imperdoável, isso é milagre. E a gente precisa usufruir desse lugar, amém? E o último tesouro é o testemunho. É tão interessante que quando o azeite multiplica, ela enche com seus filhos todas as vasilhas vazias. O profeta Eliseu, ele fala assim: vá, venda o azeite, pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O que significa vá e venda o azeite? Significa que ela ia fazer as pessoas pagarem o preço por aquele azeite. A sua vida com Deus, a sua vida devocional, as experiências que você vai ter nesse lugar secreto, quando você sai desse lugar e começa a viver o que você viveu lá no lugar secreto, as pessoas vão falar: eu quero pagar o preço por isso aí. Eu vou pagar junto com você. Você pagou o preço, valeu a pena, eu também vou pagar o preço para viver essas experiências que você está tendo com Deus. Aquilo que Deus faz no lugar secreto não fica só lá. Esses tesouros que você vive no lugar secreto, Deus também Ele quer que seja um testemunho para que outras pessoas sejam inspiradas e impulsionadas a pagar o preço de estar nesse lugar todos os dias, no dia bom ou no dia mau. Eu estou nesse lugar. E as pessoas vão ser tão inspiradas pelo meu testemunho, pelas coisas que eu conto, que eu estou vivendo nesse lugar, que elas vão falar: eu pago o preço por isso aí. Eu quero uma vasilha também. Eu quero a minha vasilha também. Eu vou chegar vazio para Deus encher no lugar secreto. Isso é um testemunho. E depois ela fala, o profeta falou: você vai viver do resto. O que significa isso? Isso tem que ser um estilo de vida. Você vai viver disso o resto da sua vida. Eu queria te encorajar, se você não tem o hábito, começa com uma pequena quantidade, mesmo que seja um pouquinho de óleo que você tem. Persevera nessa busca. Mas eu não senti nada. Tudo bem, você não precisa sentir. Vai ter dia que você vai sentir muito, que você vai chorar muito, vai ter dia que você vai rir, vai se alegrar, mas persevera nesse lugar secreto. Porque quanto mais você perseverar, e a ciência fala que se você persevera 21 dias seguidos, ele começa a se tornar um hábito, essa disciplina vira um hábito. Talvez você vá por obrigação no começo, mas depois vai virar um prazer esse lugar secreto. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha a obrigação de ler a Bíblia, e minha mãe falava: pode escolher um trecho para a gente ler. E eu descobri, na minha pecaminosidade, que a história da viúva pobre era a história mais curta que tinha na Bíblia. E eu queria brincar, não queria ler Bíblia. E eu com a cara de fariseu, eu falei: mãe, hoje eu sinto... que eu tinha uns 8 anos, eu falei: mãe, eu sinto que eu quero aprender sobre a viúva pobre. E a minha mãe não precisava muito de discernimento, mas ela percebeu, ela falou assim: Priscila, nós vamos ler o Salmo 119 hoje também.
capítulo mais longo da Bíblia, porque está errado. E nossa, esse dia foi difícil. Ela falou, você está com pressa de sair da presença de Deus. E a Bíblia fala que a gente não pode ter pressa de sair da presença do rei. Aí, pá. Mas eu não queria estar lá. E vai ter dia que você não vai querer estar lá. Mas persevera, vale a pena. Você vai experimentar a plenitude, você vai experimentar milagres. E sua vida vai ser um grande testemunho, amém? Vamos ficar em pé.